Dois líderes religiosos de Brasília, com a Bíblia na mão e o CNPJ no bolso, de uma associação chamada Associação dos Aposentados do Brasil, envolvidos na farra do INSS. E pelo que estamos entendendo, tem muito mais igrejas envolvidas nessa farra chamada farra do INSS. E eu te pergunto, você está surpreso? Comenta aí embaixo, porque é sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Deixa o seu like, seu comentário que é importante. Se inscreva no canal se não é inscrito. Enquanto os fiéis, ou alguns fiéis, contam as moedinhas dentro da igreja para pagar o dízimo, pagar oferta, enquanto alguns fiéis recebem o salário da sua aposentadoria e tentam separar, e a maioria separa o dízimo e a oferta, entrega para o seu pastor, o próprio pastor, a própria liderança, está colocando a mão por acertos feitos com essa farra do INSS. Ou seja, tiram dinheiro de todas as formas possíveis do povo. Para eles, o mistério da multiplicação, e para os membros, os fiéis, falta de fé, porque não conseguiram alcançar os seus objetivos financeiros. E o pior é que eles conseguem, usar o sagrado para maquiar a sujeira debaixo do tapete, no caso da igreja aqui, nos bastidores. Olha só a notícia que eu vou fazer questão de ler na íntegra para você entender. Dois líderes religiosos de Brasília aparecem como sócios de uma organização não governamental, investigada pela Controladoria Geral da União, a CGU, por supostas fraudes em descontos previdenciários. A entidade chamada de Associação dos Aposentados do Brasil, a AAB, é suspeita de envolvimento em um esquema que ficou conhecido como a farra do INSS, responsável por aplicar golpes em milhares de beneficiários. Entre os fundadores da associação está um tal de Dogival José dos Santos, atual presidente dessa associação. E preste atenção, ele também é pastor e criou, em 1996, a Cruzada Nacional de Evangelismo registrada com S. Ou seja, cruzada, no lugar do Z, colocaram o S. Foi registrado assim e a notícia deixa claro, Registrada com S no lugar do Z, que opera sobre o nome fantasia Primeira Igreja Pentecostal Cristo a Esperança. Sediada em Ceilândia, Dogival assinou em 2023 o acordo de cooperação entre a AAB e o INSS. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da CPMI, que apura as fraudes, aprovou em setembro deste ano a convocação do Dogival para prestar depoimento no Senado. Lembrando que esse Dogival, ele na época, em 1996, ele era motorista, Foi o que divulgaram. E aí, presta atenção, outra figura ligada à associação, a tal de Lucineide dos Santos Oliveira, que é pastora, responsável pela Igreja Pentecostal Ministério Visão de Deus, localizada no Recanto das Emas. Duas pessoas ligadas, dois ungidos, duas pessoas consideradas uma mulher de Deus, um homem de Deus, ligadas à farra do INSS, passando a mão no dinheiro do povo. E olha só, a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Além da igreja, a tal Lucineide aparece como sócia de, pelo menos, 5 empresas registradas na mesma região. Entre elas, companhias de segurança, locação de veículos, publicidade e o apoio à agricultura. Os cadastros empresariais em nome da Lucineide coincidem com endereços de empresas ligadas a Samuel Crisóstomo do Bonfim Júnior, contador
da Confederação Nacional dos Agricultores e Empreendedores Familiares, outra entidade investigada pela CGU por fraudes no INSS. Está conseguindo entender, cara, o tamanho da máfia evangélica cristã envolvida nessa farra do INSS? A coisa é pior do que nós imaginamos. Uma dessas empresas, inclusive, teria sede no mesmo local onde funciona a igreja, fundada pela tal pastora Lucineide. E a igreja, meus amigos, é essa aqui, ó. Essa igreja, esse endereço, no caso aqui, que seria de uma dessas empresas da tal Lucineide, foi encontrado. Eles foram atrás de uma empresa e, chegando lá, encontraram o quê? Uma igreja. E olha que igreja, velho. Umas letras garrafais, escrito Igreja Evangélica Pentecostal Ministério Visão de Deus. LEPMVD. Meu Deus do céu, cara. Tá mais parecendo um restaurante, né? Mas, a princípio, nas investigações, aqui era para ser uma empresa ligada a essa mulher, né, considerada pastora. E encontraram a igreja. Pasme vocês. Agora eu vou ler para vocês o acordo que o tal Dogivaldo José dos Santos assinou. Olha só para você entender. Eu vou deixar aqui de lado os números do processo. Acordo de cooperação técnica, parte, ou seja, eles roubavam ou estavam passando a mão no dinheiro dos aposentados comprometidos com a burocracia, cara. Documentos, entendeu? Aquela ideia de que se alguém questionar, não, é coisa séria, o negócio é sério. Só que, diante de uma investigação da Polícia Federal, o negócio complicou, né? Olha só, a Associação dos Aposentados do Brasil. Ele assumiu o compromisso de desconto de mensalidade associativa nos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão dos associados da AAB, no percentual correspondente a 2,8%. Ou seja, você que era a pessoa que era associada aí, já era tirado 2,8% do valor mensal do benefício do associado. E esse valor ia em favor do acordante. Data da assinatura, 30 de 10 de 2023. Signatários pelo INSS, André Paulo Félix Fidelis. Olha só. É um nome conhecido, né? Diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão e pela entidade associativa, o tal de Dogival José dos Santos, presidente da AAB, na vigência aí 5 anos a contar da data da publicação do Diário Oficial da União. E para não ficar dúvidas, está aqui também o registro, né, na Receita Federal da Primeira Igreja Pentecostal Cristo a Esperança, e o presidente Dogival José dos Santos. A verdade é que ficou claro que os donos da igreja, de igrejas, né, eles são sócios de uma ONG envolvida em fraudes do INSS. 2 igrejas onde os seus líderes são sócios de uma ONG. E agora a casa caiu, né, para os 2 ungidos. No fim das contas, meus amigos, os bastidores do templo dito sagrado estão virando palco de um teatro ensaiado com atores que sabem chorar no púlpito e rir nos bastidores. Por trás do Deus proverá tem um CNPJ, contrato e um bom contador, né, que deu para entender. E diante disso me vem à cabeça a frase, né, que diz que os mais piedosos são, às vezes, os piores. Ou seja, os mais piedosos, na verdade, acabam sendo os mais perigosos. Porque esse escândalo do INSS está expondo o que muita gente não quer enxergar ou não enxergavam até então. E nós aqui sempre falando a mesma frase. A fé, meus amigos, está sendo usada como fachada. A fé virou um dos negócios mais lucrativos. Não é só diante de uma reunião pedindo oferta, pedindo dízimo. Não, o negócio se estendeu nos bastidores ao ponto de ir na fonte dos aposentados, lá no que o cidadão tem direito
Muitos com dificuldades até mesmo de conquistar a aposentadoria, e quando conquista tem que deixar a metade quase, né? Tem que deixar uma quantia pro governo e outra quantia se perde pelo caminho por ditos homens de Deus, líderes de igrejas. E eu deixo um alerta aqui para você que faz parte de uma igreja qualquer aí. Se a tua igreja tem uma instituição, tem uma associação ligada a ela, presta atenção, porque alguma coisa pode estar acontecendo. Eu não estou afirmando nada, mas nós sabemos que essas associações ligadas às igrejas têm outro foco, têm outro objetivo. Claramente aqui, ó, 2 líderes de diferentes igrejas, porém ligadas a uma só associação e passando a mão no dinheiro do povo. Talvez, já vou encerrar o vídeo, mas talvez chegou a hora de você se perguntar, nós se perguntar aqui, quantos templos são realmente templos sérios, casas realmente sérias de oração? Porque o que aparenta, meus amigos, é que esses templos se tornaram verdadeiros escritórios de lucros transvestidos de devoção. E vivemos um tempo também onde parece que o povo está amortecido, não consegue enxergar nada além daquilo que foram ensinados. A cegueira parece que tomou conta e se ilude com palavras, com discursos em cima do púlpito, enquanto isso o próprio que está discursando bonito, te iludindo, usando a própria Bíblia, está passando a mão no dinheiro do seu pai, da sua mãe, do seu avô e até mesmo no seu. Resumindo, verdadeiros hipócritas de terno e gravata, Bíblia na mão, negociando o sagrado como se fosse um produto de prateleira. Eu encerro por aqui e peço para você, se você concorda comigo, deixe seu comentário embaixo. Se você não concorda, também tenta me convencer, mas isso aí é o cúmulo do absurdo, da imundícia que se transformou muitas igrejas no Brasil. E eu digo mais, essa é as que estão aparecendo. Tem muita coisa ainda, velho. Tem muita coisa rolando nos bastidores. Infelizmente, eles iludem você usando o sagrado para mascarar a sujeira. É essa a realidade. Se você concorda comigo, deixe seu comentário embaixo. Se você não é inscrito do canal, se inscreve. Encerro por aqui esse vídeo. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.